Minasan Konnichiwa, canal Vinícius no Japão. Hoje nós vamos falar sobre o movimento Dekaseg. Será esse o fim do movimento Dekaseg? Será que essa crise ela vai colocar um fim nesse movimento ou será que esse movimento ele ainda tem vida longa? Vamos entender alguns fatores para que a gente tenha uma visão muito clara sobre esse movimento aqui para frente. A primeira coisa que eu gostaria de deixar claro, a definição de Dekaseg é o tipo de trabalhador que trabalha longe de casa, ou seja, trabalha longe de casa, mas algum dia retorna para sua casa. Ou seja, os brasileiros, ainda os descendentes que nasceram no Brasil e que moraram muito tempo no Brasil e que vão para o Japão com o objetivo de ganhar um dinheiro e voltar, esses são Dekasegs. O movimento Dekaseg tem sido inclusive a principal fonte de imigrantes brasileiros no Japão, isso durante as últimas décadas. Será que isso está mudando? Uma das coisas que a gente consegue dizer é que, de fato, a população está envelhecendo, né? Então, a maior parte da população Nisei Sansei, que constitui aí praticamente 99% das pessoas que fazem parte desse movimento, eles estão cada vez mais, com a idade cada vez mais avançada, né? Os Niseis, por exemplo, com a média de idade de 60 anos, né? E os Sansei chegando muito próximo de 40. Obviamente é uma idade extremamente, digamos, competitiva do ponto de vista de mercado, mas a idade dos Niseis já começa a preocupar bastante, que é uma idade de início ou de aposentadoria, né? Então, principalmente quando a gente fala de trabalho em fábrica, isso que é para a realidade de mais de 95% dos brasileiros que moram no Japão, então moram e trabalham no Japão. Então, realmente, o que a gente precisa se preocupar é com a evolução, né, com o envelhecimento dessa população, mas de uma forma geral, o que a gente consegue dizer é que existem outros pontos positivos ainda com relação a essa crise. O primeiro deles é a questão cambial. O iene japonês ele tem se valorizado muito. Vou colocar aqui uma informação ao lado de quanto que ele se valorizou nos últimos 10 anos. Então você vê que essa curva de valorização ela não para de subir. E agora, mais recentemente, ele tem chegado nos maiores níveis da história, né? Na história recente. Isso é uma das coisas que realmente é um destaque, porque o Dekaseg, a casa do Dekaseg é no Brasil. Se ele ganha dinheiro em câmbio mais forte, teoricamente isso fica ainda mais atrativo. Então, numa ótica, digamos, de atratividade, nunca foi tão interessante ser Dekaseg, né? Nunca foi tão interessante ser Dekaseg no Japão. Isso é uma das coisas que acho que algumas pessoas acabam não enxergando, mas é um lado muito real sobre essa situação. Então, na verdade, o que a gente tem, se a gente tem de um lado que a população está envelhecendo, que a porta dos Yonseis estão fechadas, do outro lado, a gente tem que financeiramente é um grande atrativo. Agora, essa situação vai permanecer dessa forma por muito tempo? A gente não sabe. O que se sabe é que existem sim perspectivas de abertura de portas para Yonseis, mas digamos que essa população, essa quarta geração, ela não está sendo tão incentivada por conta da entrada dos trabalhadores asiáticos no Japão. Então isso está fazendo com que esse movimento de alguma forma esteja sendo desacelerado. Isso não é uma notícia muito boa para o movimento Dekaseg, principalmente dos brasileiros, de uma forma geral. Por outro lado, a gente não espera que o câmbio permaneça tão alto durante tanto tempo. Então, realmente, eu acho que esse câmbio, digamos, do dólar em alta, do iene em alta, extremamente alta com relação ao real, ele vai ser temporário, né? Ele vai perdurar aí até meados de 2021, mas ele deve voltar a patamares aí que a gente estava mais acostumado. Um momento para quem é Dekaseg, digamos que trabalha no Japão há 10, 15, 20 anos e constitui uma boa poupança durante esse período, talvez seja um grande momento de retorno, né? Então, eu acho que realmente cabe uma avaliação aí do possível retorno, porque o câmbio, o tanto de dinheiro que acaba se rentabilizando agora, ao invés de ser, por exemplo, voltar no final do ano que vem, a diferença pode ser muito grande, de 30%, 40%. Então não adianta trabalhar mais um ano, sendo que esse ano praticamente vai ser perdido. A minha sugestão nesse momento seria, no caso das pessoas que não têm interesse de retornar ao Japão, permanecer nos seus empregos. Assim, a permanência nos empregos ainda garante a renda. E caso, digamos, que se perca o emprego, que a situação comece a piorar muito no Japão, aí sim se considere um retorno, digamos que de uma forma mais forte. Caso contrário, a sugestão realmente é permanecer e continuar o movimento e realmente, se a situação piorar, fazer essa mudança. Então, esse é um pouco do cenário do movimento Dekaseg. Eu não acredito que ele está finalizando. Eu acredito que sim, um novo ciclo vai surgir ainda na questão dos Yonseis,
O Japão ele tem, de fato, tido um decréscimo na sua população ano após ano. Isso aconteceu no ano passado, é tendência que aconteça novamente esse ano. Então existe uma grande preocupação demográfica com o Japão e que pode ser preenchida sim pelos seus descendentes. Querendo ou não, não existe só necessidade de ter uma mão de obra no Japão. Existe sim também a necessidade de preservar suas raízes, as suas origens, e os descendentes, sejam Niseis ou sejam Sanseis, eles preservam toda a questão das origens do Japão, ainda que fora do país de origem. Então, é muito de interesse do Japão preservar essas gerações, ainda que elas tenham sofrido mutações ao longo do tempo. Tá? Então, basicamente, com relação ao assunto do DKSEG é isso. E além disso, eu vou trazer um conteúdo bônus, que é responder uma pergunta de um inscrito do vídeo anterior, que dizia a respeito da questão da renovação do visto e que tinha dúvidas com relação se isso estava acontecendo ou não no Japão. Por enquanto, da data atual, a vida segue normal, as renovações seguem normais, mas como você pode imaginar, talvez se o cenário começar a piorar no Japão, eles vão começar a dificultar essa renovação, principalmente com relação à questão da garantia de emprego. Se você estiver desempregado, por exemplo, vai ser mais difícil. E se você não tiver, digamos que, uma estabilidade na questão de empregabilidade, também isso vai ser um ponto contra a renovação. A renovação, por enquanto, segue normal, mas a informação que eu tenho é que ela pode, de fato, dificultar daqui para frente. Então, de fato, até o final do mês a gente tem uma situação bem difícil na entrada de novas solicitações. A gente já teve vistos revogados das solicitações do Brasil, de solicitações que foram feitas nos últimos meses. Então, realmente é um ponto para ficar bastante de olho daqui para frente. Bom, esse foi o conteúdo de hoje. Não esquece de deixar o like, de se inscrever, muito importante a inscrição para que se mostre o apoio, para que a gente possa continuar gravando os vídeos diariamente aqui para vocês. Não esquece então de dar o apoio e até o próximo vídeo.